Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso da equipe Reddit em Brasil. E nessa aula vamos abordar o tema Criando wordlists personalizadas com Crunch. Se não a ferramenta de criação de wordlist mais conhecida, é uma das mais conhecidas, mais comum que se pode encontrar aí tutoriais. O Crunch permite que a gente crie wordlists personalizadas e também que a gente possa utilizar essa saída diretamente para outro programa, evitando que a gente precise de grandes quantidades de espaço em disco para salvar essas wordlists personalizadas. Vamos para o nosso terminal, então vamos conhecer a nossa ferramenta. O Crunch é uma ferramenta que ele vem nativo no Kali, então se a gente digitar apenas o comando, a gente pode ver que ele já é executado, vem corretamente instalado. O Crunch é muito fácil da gente utilizar, basta que a gente defina um número mínimo de caracteres, um número máximo de caracteres para nossas palavras, e que a gente possa dar aí algumas opções. A gente vai estar vendo algumas opções ao decorrer da nossa aula. Então, a forma mais fácil que a gente tem de gerar uma wordlist é dando um tamanho para ela, das palavras. Então a gente quer palavras entre, levando um exemplo, entre 1 e 3 caracteres, e que a gente utilize apenas os números para gerar essa nossa wordlist. Então aqui a gente não vai salvar a wordlist em disco, porque ela não é o foco da nossa aula, a gente ter essa wordlist, mas a gente poderia utilizar a opção "-o" e dar o nome para o nosso arquivo, wordlist.txt. Então, desta forma, com a opção "-o", ele vai gerar o arquivo de saída contendo todas as palavras. Mas aqui a gente vai só trabalhar em tela para que possamos mostrar para vocês como que o Crunch funciona. Vamos para o nosso exemplo, então vamos gerar palavras, uma lista de palavras tendo entre 1 e 3 caracteres e utilizando apenas números. Após a gente startar o comando, a primeira coisa que ele exibe para a gente é uma estatística de tamanho da nossa wordlist, nesse caso aqui 4.320 bytes, ou então o equivalente a 1.110 linhas. Não chegou a atingir então 1 mega, mas quando a wordlist é muito grande ele mostra aqui o aproximado espaço que ela vai ocupar em disco. E aqui a gente pode ver então que ele foi todas as possibilidades com um caractere, começou com 2 caracteres, a gente falou até 3, e a gente pode ver então que ele passa a ter 3 caracteres, mas a gente está gerando apenas números. Então a gente estabeleceu que ele fosse gerar apenas com números. Mas a gente pode também personalizar todos os caracteres que a gente colocar aqui, ele vai utilizar para a senha. Então a gente pode pôr, por exemplo, ABC123. Isso é uma senha? Não, eu quero que ele utilize as letras A, B e C e os números 1, 2 e 3 para gerar a minha wordlist. Vamos gerar novamente, temos uma estatística. Aqui a gente pode ver então que é uma mescla entre caracteres minúsculos, o alfabeto minúsculo e os números, mas desse alfabeto apenas as letras A, B e C estão contempladas e apenas os números 1, 2 e 3 também estão contemplados. A gente pode ver até que retornou um número de palavras inferior a se tivéssemos gerados apenas com números, mas em determinados momentos a gente necessita que apenas esses caracteres sejam partes da nossa wordlist. Então a gente pode personalizar ela desta forma. O Crunch ele é diferente de ferramentas como o Seu ou o Cup, que vão tomar como padrões algumas informações já existentes, como por exemplo palavras do site ou algumas palavras-chave que a gente endereça para ele. Outra forma de gerar a nossa wordlist, então, a gente pode então gerar, eu vou deixar aqui como x e x, os números mínimos e máximos para vocês entenderem. A gente vai gerar então uma wordlist seguindo um padrão. Então a gente já sabe que muitas companhias elas usam como senha, é comum que os usuários utilizem como senha o nome da empresa. Então se a gente tem, por exemplo,
Google. Então, Google@2021 seria um padrão possível usado pelos colaboradores no meio corporativo. Nesse caso, a gente vai colocar apenas números, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente só vai utilizar esses caracteres para gerar a nossa lista de palavras, mas eu quero usar um padrão. Então, Google, né, e eu quero que seja Google arroba arroba. O que significa esse arroba arroba? Ele vai então utilizar a palavra Google como matriz, né, como padrão, e só vai entrar com esses caracteres numéricos aonde a gente tem esses coringas arroba arroba. Por que eu deixei como 2x os padrões mínimos e máximos? Porque aqui a gente precisa contar os caracteres. Então, o Google, ele faz parte, né, a palavra Google, ele faz parte da nossa senha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres e mais 2 que vão ser dinâmicos com os nossos padrões. Então, gerando uma lista com comprimento mínimo de 8 e máximo de 8. Então, ele vai sempre ter 8 caracteres toda a nossa lista. Vamos gerar o nosso exemplo. A gente pode ver que são 100 combinações. Aqui a gente então viu, ó, ele inicia com a palavra Google e dinamicamente ele está alocando os caracteres numéricos ao final da palavra. Lembrando que a gente pode utilizar qualquer caractere para ele colocar ao final da nossa palavra. Nesse exemplo a gente usou apenas números para ficar de fácil entendimento. Podemos também fazer o contrário, a gente quer os números à frente da nossa palavra. Então vamos gerar as mesmas 100 combinações e a gente pode ver que então ele colocou número à frente da nossa palavra. Ou então a gente quer um número à frente e um número posterior, mesmas 100 combinações, mas a gente vai ver então a combinação de um número, a nossa matriz, né, o nosso padrão, a palavra Google, e mais um número na sequência. Então essa é uma das formas que a gente tem para gerar combinações com o Crunch. Quando a gente fala de padrões de caracteres, qual é a combinação, né? Qual é o conjunto de caracteres que a gente pode utilizar? A gente pode sair digitando aqui a gente já tem os números, A, B, C, D, né? Digitar todo o alfabeto, incluir os símbolos aqui, mas o próprio Crunch ele já traz esses grupos de caracteres, isso facilita a gente. Aonde a gente vai encontrar essa informação? Então, vamos entrar no diretório cd /usr share crunch. Vamos listar o conteúdo desse diretório e a gente pode ver aqui que ele tem um arquivo do próprio Crunch. Vamos entrar no nosso arquivo então. E ao abrir o arquivo, a gente pode então perceber que a gente tem nomes para alguns grupos de caracteres. Da mesma forma que a gente digitou na linha de comando do Crunch os números para que eles fossem utilizados na geração da nossa word list, o Crunch já traz esses grupos de caracteres mapeados. Então a gente pode ver que tem vários grupos de caracteres. Então, por exemplo, upper alpha, todo o alfabeto, né? Só que uppercase, né? Ou seja, maiúsculo. A gente também tem o mesmo alfabeto, mas lowercase, né? Sendo minúsculas. E algumas combinações, né, entre maiúsculas, minúsculas, sendo que a combinação que eu acho mais interessante é a Mix Alphanumeric. Ela é composta então de todo o alfabeto minúsculo, o mesmo alfabeto maiúsculo e os números, o que nos lembra que boa parte das senhas dos usuários são compostas por esses 3 grupos de caracteres. A segunda maior que a gente tem que levar em consideração talvez seja a Mix Alphanumeric Symbol 14. Então, por quê? Ela já, além dos caracteres que a gente acabou de falar, do alfabeto minúsculo, alfabeto maiúsculo, números, ele traz alguns caracteres especiais que são os caracteres mais comuns encontrados nas senhas. Então, por exemplo, não tem nesse grupo de caracteres aqui o barra, o ponto, o vírgula, e não são comuns de serem encontrados em senha, mas outros grupos de caracteres, mix, alphanumeric, all, space,
a gente encontra esses caracteres. Os que eu recomendo para vocês terem sempre à mão é Mix Alphanumeric e Mix Alphanumeric Symbol 14. E como que a gente vai usar? A gente vai copiar esse bloco daqui, jogar para a linha de comando? Não. Vamos fechar aqui nosso arquivo, né, do Crunch. E como que a gente vai fazer então a geração de senhas? Aqui onde a gente digitou os caracteres que a gente queria que fossem utilizados, a gente vai falar "-f", vamos apontar o arquivo contendo os grupos de caracteres, né? Então o arquivo charset.lst, e vamos falar qual daqueles nomes lá dentro a gente quer utilizar. Mix alpha. Vamos usar esse como exemplo. A gente então está gerando uma senha de 8 caracteres de comprimento, né? Mínimo de 8, máximo de 8, utilizando o arquivo externo. E dentro desse arquivo externo eu quero que pegue o grupo de caracteres mix alpha ou mix alphanumeric, que a gente vai testar na sequência. Aqui estaríamos gerando então uma word list contendo 437 terabytes de informação. Seriam muitas linhas aqui, eu não vou nem arriscar o palpite, né, de quantas combinações podem ser geradas. Isso é a facilidade do Crunch. Imagina que a gente precisasse gerar essa word list e precisássemos salvar ela em disco. Quanto disco a gente precisaria apenas para gerar essa word list, né? Então a gente pode fazer com que outros programas aproveitem essa word list, né? Então vamos gerar uma word list aqui menor, aqui só para mostrar para vocês, de 2 caracteres. Mesmo assim a gente vê que são 2.704 possibilidades. E se eu quisesse então, por exemplo, utilizar essa word list aqui com o Aircrack, que é uma das ferramentas para que a gente possa quebrar chaves de redes wireless, então a gente pode dar apenas um pipe Aircrack e seguir com o comando Aircrack normalmente. Então ele utilizaria a saída dessa word list diretamente para o Aircrack. Então a única coisa que no Aircrack eu não apontaria na opção "-w", eu não vou apontar um dicionário, vou apontar "-w", traço, para que ele entenda então que eu estaria pegando a saída de um arquivo como word list. Desta forma a gente não precisaria dos 439 terabytes de disco para que seja salva a word list e depois a gente vai fazer o crack. Então dessa forma a gente vai gerar a word list ao mesmo tempo que a gente já está testando as combinações que são geradas, né? Vamos novamente aqui para o nosso arquivo. Vamos pegar aqui, eu só vou copiar o nome da opção que a gente acabou de falar. Copiar. Vamos sair novamente. E agora vamos gerar então Mix Alphanumeric, contendo 2 caracteres. Vamos deixar ele gerando então para a gente ver quais as combinações. 3.844. A gente pode ver então aqui números, letras maiúsculas e letras minúsculas, sendo as combinações. Perfeitamente como a gente viu lá no arquivo o grupo de caracteres. Bastando para que eu apenas mude aqui as opções de tamanho das palavras que vão ser geradas, podendo ser inclusive com tamanhos diferentes, entre 1 e 2 caracteres. A gente vai ver que aumenta o número de combinações. Vamos subir aqui nosso terminal e a gente então vai ver algumas opções. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Que a gente falou então entre 1 e 2 posições, então ele vai fazer apenas uma posição para todas as letras, né, os caracteres da combinação do grupo de caracteres, e depois ele começa então as combinações possíveis. Encerrando aqui, a gente aprendeu a como trabalhar com Crunch para gerar word lists personalizadas, podendo apontar quais caracteres a gente quer utilizar para geração, qual o tamanho das palavras que serão geradas. A gente também pode utilizar
padrões, né? A gente utilizou o padrão da palavra Google para gerar as nossas senhas e também vimos que o próprio Crunch ele traz alguns grupos de caracteres que facilitam que a gente então gere a nossa word list personalizada. Nos vemos na próxima aula. Até breve.